Olá, você está ouvindo mais um podcast da Abraço. O tema de hoje é Impacto dos inibidores de aromatase na saúde óssea das mulheres com câncer de mama. O ginecologista Dr. Marcelo Steiner, professor afiliado do Departamento de Ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC, conversa com a endocrinologista doutora Ana Hoff, médica-chefe do Serviço de Endocrinologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e do Hospital Vila Nova Star. Ouça mais este bate-papo sobre saúde óssea com quem é referência no assunto. Olá, sejam bem-vindos para mais um podcast Abraço. Eu sou Marcelo Steiner, sou doutor em ginecologia, sou médico pela Faculdade de Medicina do ABC e também estou no grupo de mídias da Abraço. E hoje nós vamos conversar com uma convidada muito especial, que é a doutora Ana Hoff. Ela é médica endocrinologista, chefe da endocrinologia do ICESP, Faculdade de Medicina da USP, e também responsável pela endocrinologia do Hospital Vila Nova Star. O nosso tema hoje vai ser inibidor de aromatase e o impacto desse medicamento no tecido ósseo. Tudo bem, Ana? Como que você está? Tudo bom, Marcelo? É um prazer estar aqui com você, né? E agradeço imensamente, então, o convite para essa entrevista tão importante, né? Um tema tão importante. Sim, sem dúvida. Bom, nós que agradecemos, viu? Muito obrigado a você dispor aí do seu tempo, abrir um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente. Bom, então a gente vai falar de inibidor de aromatase. Eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre essa classe de medicamentos, né? Como ela funciona e qual é a principal indicação. Então, os inibidores de aromatase, eles são utilizados muito na oncologia clínica, né, para reduzir o nível de estrogênio na circulação. Então, principalmente as mulheres com câncer de mama, principalmente aqueles tumores que são dependentes de estrogênio e têm, como a gente diz, receptores positivos para estrogênio e progesterona, são tumores que precisam ser tratados com uma redução no nível de estrogênio. E isso é feito através dos inibidores de aromatase. Né? Na mulher, na pós-menopausa, mesmo aquelas mulheres que já estão na menopausa e que já têm o nível do estrogênio baixo, esses remédios, eles vão diminuir ainda mais, né? Porque eles vão diminuir a conversão do androgênio, produzido pela suprarrenal, em estrogênio. Então, reduz ainda mais o nível de estrogênio. Eles geralmente são utilizados mais na pós-menopausa do que na pré-menopausa, nessas mulheres, né? Perfeito. Então, basicamente, o público candidato a esse tratamento são mulheres na pós-menopausa que tiveram câncer de mama, e esse câncer, habitualmente, é câncer com receptor positivo para estrogênio ou progesterona. Interessante. E aí, lógico, medicação, o principal objetivo é diminuir a produção periférica do estrogênio, né, nessas mulheres. Isso. E qual que é o... desculpa, por favor. Não, eu ia só falar, porque é interessante, porque ele é muito utilizado e tem sido cada vez mais utilizado. É importante dizer aqui, Marcelo, que eu não sou oncologista, né? Eu sou endocrinologista. Mas o que eu vejo é que ele é utilizado muito nas mulheres, assim, a nível de adjuvância. Então, são mulheres que fizeram o tratamento e, teoricamente, não têm evidência de doença e fazem uso desse medicamento por 5 anos para prevenir que elas tenham uma recidiva. Então, é muito utilizada nesse cenário e também em mulheres com doença metastática, que também pode ser utilizado. Então, assim, envolve uma gama muito grande de pacientes com câncer de mama, né? Não, perfeito, entendi. E qual que é o principal benefício, né? Você mais ou menos começou a falar sobre isso exatamente. Qual é o principal benefício em fazer esse medicamento para essa população, em relação à recorrência do câncer, em relação à mortalidade, né? Eu vi que tem aí essa questão de usar por 5 anos, por 10 anos.
e também muito confronto, né, em alguns artigos com o tamoxifeno, né, e aí seria interessante também a gente entender esse outro medicamento. Então, de novo, eu não sou oncologista, eu vou falar mais ou menos o que Perfeito. eu vejo na prática. Mas, assim, ele tem realmente uma redução, tem uma redução tanto relativa como absoluta no índice de recidiva. Não sei te dizer, provavelmente também com aumento de sobrevida, mas, e em relação ao tamoxifeno, acho que depende muito também da indicação, né? Eles tendem a priorizar o inibidor de aromatase, eu vejo assim, os oncologistas, a menos que tenha algum tipo de contraindicação para o uso do inibidor de aromatase. Um deles, por exemplo, é a própria osteoporose, né? Então, a mulher com uma osteoporose severa e que pode correr o risco de ter uma redução importante da massa óssea, aí, às vezes, é preferível fazer o tratamento com tamoxifeno. Também nas mulheres na pré-menopausa, né? Que daí o tamoxifeno é mais utilizado até do que na pós-menopausa. Então, depende realmente da indicação. Perfeito. Bom, mas de maneira geral, então, quer dizer, há um benefício importante aí em recorrência, em diminuição de mortalidade, Sim, obviamente, por isso que você, é feito. E aí, fala. não, você tinha perguntado da duração de tratamento, né? Cinco Sim. anos, 10 anos. O que eu vejo, por exemplo, eu vejo fazendo muito mais há 5 anos do que 10 anos, novamente, isso que eu vejo com os pacientes na clínica. Parece que o benefício de você prolongar para 10 anos não é muito grande. Então, acho que eles fariam isso só em mulheres que têm um risco maior para ter recidiva, tá? E aí também existe uma maneira, um protocolo que eles utilizam, por exemplo, muitas vezes 3 anos de inibidor de aromatase e 2 anos de tamoxifeno. Então, existe este protocolo também de ter uma mistura entre os dois. No ICESP, eles usam muito essa mistura, 3 anos inibidor de aromatase e 2 anos para tamoxifeno, o que para a gente, endocrinologistas, que vê essa parte óssea, é até um alívio, né, de você fazer 3 anos de inibidor de aromatase e 2 de tamoxifeno. Então, na verdade, provavelmente aí há uma questão de avaliação individual dos casos, né, e pensando em fazer 5 ou fazer 10, e, né, ou a própria, talvez aí, estadiamento, né, tamanho de tumor e também a característica clínica da paciente, essa decisão, e também essa outra possibilidade que você falou de fazer um pouco de inibidor de aromatase e depois fazer tamoxifeno. Bem interessante. Bom, mas aí você já introduziu aí o que acho que é o principal ponto, né, aqui do nosso podcast, é falar sobre o inibidor da aromatase no tecido ósseo, porque nesse primeiro momento a gente falou do benefício desse medicamento, né, que é feito aí por 5 anos, diminuindo a mortalidade, diminuindo a recorrência da doença, tal, mas ele acaba eventualmente trazendo alguns eventos adversos, né? Ele tem uma toxicidade aí importante. E qual seria essa questão em relação ao tecido ósseo? O que você vê na sua clínica em relação a isso? Bom, assim, acho que primeiro os estudos demonstraram, né, que foram feitos, isso mais ou menos uma década atrás, né, quando eles começaram a ser utilizados esses medicamentos, e nesses estudos que até estavam avaliando a eficácia dos inibidores de aromatase, eles também avaliaram, então não era assim o desfecho primário de nenhum dos estudos, mas eles também avaliaram a massa óssea em um subgrupo de pacientes e viram que realmente existe, né? Em geral, você pode perder até mais ou menos 4% de massa óssea por ano.
Mas assim, e aí, obviamente, nesses 5 anos, eu acho que no primeiro ano você tem uma perda maior, mas nos 5 anos acumulativos fica entre 6% e 8% que você poderia até perder de massa óssea, que os estudos mostraram. Na realidade, na clínica, e isso eu estou falando na mulher pós-menopausa. Então, a gente comparando uma mulher que na menopausa, né, sem estar em inibidor de aromatase, que não está em reposição hormonal, ela perde ao redor de 2% por ano de massa óssea. Então, realmente aumenta, né, praticamente dobra, né, a quantidade de massa óssea que ela pode perder se está no inibidor de aromatase, principalmente naqueles primeiros anos da menopausa, né? Aí, isso na pós-menopausa. Na pré-menopausa, tem um estudo muito importante que foi feito, porque na pré-menopausa, quando você usa o inibidor de aromatase, você tem que suprir a função ovariana, né, para não ter uma hiperestimulação ovariana que a gente fala. Então, as mulheres na pré-menopausa, elas fazem em combinação com agonista de GNRH, que é um medicamento dado para também suprimir a função ovariana. Aí, nesses casos, você vê uma perda óssea muito mais importante, ao redor de 15%. Então, são mulheres que vão perder muito mais de massa óssea. Agora, isso foram os estudos, né, Marcelo? É até interessante, porque quando eu fui convidada para fazer essa entrevista, eu estava pensando, eu via muito mais pacientes em tratamento com inibidor de aromatase do que agora, no momento, né? No início, é até interessante essa evolução. No início, na época, eu fiquei muito tempo fora no MD Anderson, e no início, o endocrinologista até participava da decisão se ia fazer inibidor de aromatase e tamoxifeno. Depois, a gente acompanhava esses pacientes, né? Então, aqueles pacientes que tinham uma osteoporose muito severa, a gente recomendava, não, começa com tamoxifeno, não faça inibidor de aromatase. Mas aí passou o período que a gente avaliava e tratava esses pacientes junto com os oncologistas. No momento, depois que surgiu tudo isso, tem diversas diretrizes, né, da Sociedade Americana de Oncologia, NCCN, tá, de um grupo britânico, né, os experts em metabolismo ósseo britânico, tem vários guidelines que direcionaram os oncologistas ao que fazer. Então, no momento, a gente vê muito pouco desses pacientes, porque o oncologista está tratando desses pacientes, né? Então, assim, isso que eu vejo, então, é uma evolução, tenho visto muito menos, e também o que eu vi, que eu posso falar na minha prática clínica, é que nem todo mundo perde massa óssea. Isso é bem interessante, entendeu? Tem pacientes que perdem muito, tem pacientes que não perdem. Então, obviamente, isso é muito importante na avaliação, até de quem você vai decidir se precisa fazer um tratamento preventivo, né, para prevenir perda óssea ou não. Então, aqueles pacientes que têm uma massa óssea mais baixa, que têm um risco de fratura maior, que têm fatores de risco de fratura, esses realmente precisam ser tratados. Os outros que têm uma boa massa óssea, não têm fatores de risco importantes, talvez esses não precisam fazer esse tratamento profilático. Então, isso é muito interessante. Só para a gente daí pontuar, porque eu acho que aí as coisas, o assunto vai se desenvolvendo, né? E aí acho que a gente pode ir abrindo várias frentes. Só para a gente voltar um pouquinho antes disso. Primeiro, essa questão que você falou na mulher no período reprodutivo, né, na pré-menopausa, justamente, né, há mulheres que usam o inibidor de aromatase até para indução de ovulação, né? Então, realmente tem esse impacto. Então, é lógico você usar o análogo de GNRH para bloquear o ovário, e aí, com certeza, você realmente perde totalmente produção estrogênica, e o impacto no tecido ósseo é importante. E antes da gente entender a seleção desse paciente que pode ou não pode fazer, que eu acho que isso é o grande ponto aqui da nossa discussão, que eu acho que isso é do ponto de vista clínico, né? Quer dizer, você decidir fazer tratamento antifratura ou você fazer ou não inibidor de aromatase, que eu acho que é a grande questão
para o médico na prática, né? Eu acho que isso daí a gente vai explorar um pouquinho mais. Mas antes disso, eu queria essa questão de que você falou, algumas pacientes perdem mais, outras pacientes perdem menos, e essa questão da perda é justamente pelo impacto do hipoestrogenismo, correto? Quer dizer, e aí existem mulheres... E sim, eu acho que talvez, assim, até vários fatores aí, né? Isso que eu falei, a idade, eu acho que da mulher, acho que é muito importante. Se ela fez quimioterapia ou não. Então, eu acho que talvez seja isso, né? Então, a gente sabe que também a quimioterapia, ela pode fazer com que a menopausa seja mais precoce, né? Então, ela pode induzir a menopausa. Então, os pacientes entram numa menopausa de maneira abrupta, e isso também leva a mais sintomas, né, da menopausa, e logo depois que terminam aquele ciclo de quimioterápico que induziu a menopausa, eles entram no inibidor de aromatase. Então, talvez esses pacientes sejam aqueles que a gente acaba vendo uma maior perda óssea. Diferente daquela mulher que faz só uma lampectomia ou que faz até radioterapia e depois entra com um inibidor de aromatase. Então, eu acho que também depende muito da idade, porque a gente sabe que a perda óssea é muito maior ali naqueles 5 anos pós-menopausa. Então, eu acho que se associar, provavelmente são as mulheres que vão perder mais osso, né? Então... Maravilha. Então, aí, Ana, eu acho que a pergunta que cabe neste momento é o seguinte: você, no momento em que aquela paciente fez o diagnóstico, fez o tratamento inicial, a cirurgia, né, do câncer de mama, vamos deixar bem objetivo no câncer de mama, é um câncer de mama receptor positivo, e ela vem aí, né, para sua avaliação em relação ao tratamento hormonal pós o tratamento cirúrgico. Como que você faz essa abordagem em relação ao risco, né, de perda de massa óssea e ao risco de fratura, né? Porque são duas coisas importantes. E existe alguma semelhança do que a gente faz com as pacientes habitualmente em relação ao risco de osteoporose e de fratura? Existe algum ponto de diferente? Então, Marcelo, acho que não. Acho que é bem semelhante a quando a gente avalia os pacientes com osteoporose, né? Então, você vai avaliar toda a parte clínica, a história, né, familiar, ingesta de cálcio, histórico de fratura prévia, se fuma, se bebe álcool, né? Então, se tem uma exposição prolongada a glicocorticoide. Então, assim, você vai avaliar todos aqueles fatores de risco que estão associados à perda óssea, ou fatores de algo que possa ser causa de uma osteoporose secundária, tudo isso você vai avaliar, né? Você vai avaliar a massa óssea desses pacientes, você vai avaliar a vitamina D, nível de vitamina D, cálcio, PTH, então tudo isso eu faço, eu também uso muito os marcadores de turnover ósseo, para mim eu acho que é útil, né? E você pode também avaliar pelo FRAX, né? Até é interessante porque a Sociedade Americana de Oncologia, ela recomenda fazer avaliação pelo FRAX. E aí você determina se o paciente, eu não sei se você já quer conversar sobre o que fazer, né? Mas eu acho que assim, antes disso, só, e densitometria também, né? Faz densitometria 100% das... Sim, a densitometria é super importante, obviamente. E então, assim, eu acho que é a avaliação que a gente faz em qualquer paciente que vem ao consultório, né, para a osteoporose. Entendi. Então, da mesma forma, quer dizer, você vai ver aí algo que possa ter impactado no pico de massa óssea ou alguma causa secundária e vai também ver a massa óssea, né? E aí, existe alguma situação em que você contraindica inibidor de aromatase, pensando nessa avaliação? Então, normalmente isso que eu falei, hoje em dia a gente recebe o paciente que já está em aromatase. Eu acho que a gente tem,
eu participei nessas decisões, assim, no início do tratamento dos inibidores de aromatase. Hoje em dia, o paciente já é iniciado. E eu acho que talvez não tenha tanto problema. Eu acho que somente aqueles pacientes com uma osteoporose severa, fratura, talvez sejam os pacientes que você até conversaria com um colega oncologista e questionaria se não seria melhor começar tamoxifeno ao invés do inibidor de aromatase. Mas fora isso, depois que os oncologistas, eles avaliam também, né, todos esses fatores de risco. Então, normalmente está bem indicado. Então, é muito raro você ter que conversar com um colega para tentar modificar o tratamento. Perfeito. E aí eu acho que você já ia falar um pouco disso, da estratificação, né, dessa população, e eu acho que é interessante, quer dizer, ó, essa mulher, baixíssimo risco, eu vou fazer e vou só observar. Essa é alto risco, eu vou fazer inibidor de aromatase, mas vou fazer um tratamento antifratura. E aí eu acho que é a questão que a gente tem que entrar também, né? Quando a gente fazer essa avaliação, né, você estava falando do FRAX, essa estratificação eventual, e aí pensar no tratamento. Isso. Eu acho que aquela mulher que tem uma boa massa óssea, e assim, eu utilizo geralmente um T-score de menos 2,0, que é normalmente o que os britânicos recomendam, né? E aí fica entre menos 2,0, menos 2,5, entre os guidelines americanos e britânicos, europeus. Mas eu acho que menos 2,0 é interessante, porque vai ser uma paciente que vai entrar no medicamento que pode levar a mais perda óssea. E se ela já tiver um fator de risco, né, tem um T-score menos 2,0 e um outro fator de risco, independente do inibidor de aromatase, aí você já tem, então tem história familiar, né, ou tem fratura prévia. Aí eu acho que vale a pena, essa paciente seria de alto risco. Então, é uma paciente que deveria iniciar um tratamento de prevenção de perda óssea, tá? Obviamente, aquele paciente que já tem osteoporose tem que ser tratado de qualquer maneira, né? Então, na verdade, pensando em densitometria óssea, em massa óssea, T-score abaixo de menos 2 trata. É o que eu normalmente faço. De maneira perfeita. Aí, Agora, aquela mulher que é osteopênica, né? Aí, vamos dizer, uma osteopenia acima de 2, como que seria a sua decisão? Você estava falando do FRAX, como FRAX, então, e também dos FRAX, marcadores de remodelação, que eu acho que é interessante. do FRAX, isso também, isso que eu falei, na Sociedade Americana, eles recomendam a utilização do FRAX, tá? E aí, o que eles acham que até o FRAX pode subestimar o risco de fratura. Mas, e alguns recomendam que você possa utilizar, em vez de clicar ali de artrite reumatoide, né, a caixinha de artrite reumatoide, Substituir, né? substituir, né, que seria mais ou Você menos consideraria ela tendo artrite reumatoide? semelhante, um risco semelhante. E aí você pode utilizar o FRAX, né, para também definir. E os pacientes que têm uma osteopenia, uma massa óssea, vamos supor, menos um T-score, menos 1,5, aí você, se é um paciente, você pode até acompanhar este paciente, tá? Acompanha. Se você vê no primeiro ano que teve uma perda óssea importante, então eles consideram geralmente 4%, aí você inicia, entendeu? Então, isso pode ser feito também, de você retardar o início para o segundo ano, caso o paciente perca a massa óssea. Né? Então, normalmente, aquele paciente com menos risco se acompanha, obviamente, todos vão estar fazendo cálcio, vitamina D, atividade física, né? E aí, no segundo ano, se teve perda óssea, você pode iniciar o tratamento, né? Entendi. Então, você faz o controle com a densitometria no primeiro ano, se teve uma perda considerável, ou a habitual que a gente faz, né? A depender do sítio que você vai avaliar, você pode aí, ó, essa paciente está perdendo de maneira importante, ou agora ela está abaixo do menos 2, aí seria talvez a avaliação de ter que iniciar um
um tratamento antifratura. Isso, isso. Aí você perguntou dos marcadores, né, de Dos turnover. marcadores, isso. Então, obviamente você não encontra em nenhum dos guidelines o que fazer, né? Então, assim, na minha prática clínica, obviamente, muitas vezes você recebe o paciente e ele já está em uso do inibidor de aromatase há alguns meses, tá? Então, se você vê que aquela paciente tem até uma osteopenia mais importante, né? E tem um nível, né, o CTX elevadíssimo, que às vezes a gente vê muito elevado nesses pacientes, aí você começa também. Então, ele pode te auxiliar, acho que complementar nessa avaliação para definir início de tratamento ou não. Eu acho que ajuda. E o segmento aí, se você tem um inicial, o segmento fica até mais fácil, né? Aí com certeza você consegue ver. Exatamente. Exatamente. Maravilha. Duas perguntinhas, ainda falando em relação a fator de risco clínico, né? Lógico que é o que você falou, bom, às vezes o Frax pode ajudar, eventualmente se houver alguma dificuldade, mas lógico que a experiência, né, o histórico todo é importante. E aí eu vi uma publicação no JAMA em 2019 falando em obesos e usuários de inibidores de aromatase e risco de fratura. Existe alguma ponderação com indivíduos obesos para inibidor de aromatase, você sendo um endocrinologista, ou não? Ou ele não funciona da mesma forma que a população sem Olha, o inibidor de eu aromatase? sinceramente não sei te dizer em relação ao obeso. Ah, eu acho que até, assim, a gente se preocupa muito também com a parte de até trombose, né, nesses pacientes, e aí eu acho que daí o tamoxifeno é até mais prejudicial que o inibidor de aromatase. Então, é uma Sim. coisa. Mas, obviamente, o obeso, em termos de qualidade óssea, você vai estar observando tanto, né, quanto um Sim. paciente não obeso. Então, eu não sei se modificaria a minha conduta em relação a isso, né? Tá. Eu acho que até hoje eu não vi nenhuma mudança em relação a isso, importante. Mas, de qualquer forma, tem que avaliar o obeso, né? Pensar que a qualidade óssea, eventualmente, por processo inflamatório, tudo pode ser um fator de confusão. Tá? E o TBS, pensando nessa identificação do paciente, você tem indicação de usar? Olha, sinceramente, acho que daí só se fosse um paciente com uma osteoporose mesmo já identificada pela densitometria ou alguma fratura, algo mais severo, mas não nos pacientes que a gente está pensando em prevenção, né? Eu não utilizaria o TBS nesse, e eu vou ser sincera, eu não sei se na literatura tem alguma coisa específica em relação a TBS nesses pacientes, mas a minha conduta, geralmente a minha experiência, eu utilizo em pacientes com a doença mais severa, né? Que até você está pensando em iniciar um tratamento anabólico, que é algo que geralmente a gente não utiliza nesses pacientes com câncer de mama, né? O tratamento anabólico. Então, Perfeito. Então assim, Então, eu não... Pode falar. Perfeito. Não, então, para resumir essa última etapa, assim, então, densitometria abaixo de -2, né, já seria uma indicação, ou fatores de risco aí importantes associados com uma osteopenia, inclusive com o auxílio do Frax, eventualmente, dizendo que essa paciente teria um risco importante e você introduz um medicamento para prevenir essa perda de massa óssea e um futuro risco de fratura. Seria basicamente isso. Então, eu acho que a grande mudança, no fim, acaba sendo a gente passar o menos 2,5 para -2, né? Eu acho que seria o grande diferencial, talvez, nesse público, e utilizar o Frax, considerando ele como tendo artrite reumatoide. O que muitas pessoas podem criticar, mas, eventualmente, na prática clínica, acaba ajudando um pouco, né? Isso. Porque exatamente. Bom, e aí eu acho que o ponto que vem a seguir identifiquei aquela paciente que tem um risco e que eu considero que mereça aí um tratamento para prevenção dessa perda de massa óssea.
ou mesmo uma diminuição no risco de fratura. Como que é a sua decisão? Qual medicamento você vai utilizar? Quais são os medicamentos principais nessa paciente? Como que funcionaria? Então, assim, os estudos que foram feitos com muito com ácido zoledrônico, né? Também com risedronato, e também até com denosumab, né? Nesses pacientes, e todos eles sendo eficazes, né? Acho que grande parte dos estudos, na realidade, foram feitos muito com ácido zoledrônico, ele é utilizado muito frequentemente nesta população de pacientes, até mesmo porque se acredita que ele tenha benefícios extras, além da prevenção da perda óssea, né? Então, ele é utilizado muito como um tratamento talvez adjuvante para prevenir o desenvolvimento de metástase óssea. Então, tem estudos, isso não é totalmente estabelecido, mas até a Sociedade Americana de Oncologia, ela recomenda o uso adjuvante de ácido zoledrônico para este fim. Então, ele tende a ser mais utilizado até do que o bisfosfonato oral. Agora, o denosumab, eu acho que a gente está aí num buraco negro, né? Porque a gente até, e eu sinceramente, eu cheguei a utilizar em vários pacientes, né, o denosumab para prevenção de perda óssea, mas, assim, a gente não, agora fica realmente muito mais apto, né, por problema de descontinuar o denosumab, que eu acho que isso é importante também nessa população, né? Então, a gente acaba, acho que agora, utilizando muito mais o ácido zoledrônico do que o denosumab. E eu prefiro, nessas pacientes, a utilizar mais o bisfosfonato endovenoso do que o oral. Mas, obviamente, se o paciente preferir usar o bisfosfonato oral, é possível também usar o bisfosfonato oral. Assim, estudos mais com risedronato, mas o alendronato também é utilizado, né? Até no SUS, né, eventualmente você não tem bisfosfonatos, os pacientes acabam fazendo uso de alendronato ou risedronato, que é o que tem distribuição mais tranquila, assim. E aí, a primeira questão que eu teria, a dose desses medicamentos é a mesma? Existe alguma questão de fazer, por exemplo, o ácido zoledrônico a cada 6 meses, ou, né, aumentar um pouquinho a dose? Na oncologia, a maneira como eu vejo eles utilizando, e muitas vezes se vem para a gente, já vem com esse protocolo, é de utilizar o ácido zoledrônico, 4 miligramas a cada 6 meses, e eles fazem isso por 3 anos, tá? Então, assim, é um protocolo que é utilizado. Em teoria, essa adjuvância, tanto para prevenção de meta-óssea, como para prevenção de perda óssea. Então, é isso que eu vejo. Mas você poderia fazer, se for você, eu acho que poderia fazer o ácido zoledrônico 5 miligramas anual, também é suficiente na maioria desses casos, né? E, obviamente, o denosumab utilizar a cada 6 meses, é utilizada a dose de 60 miligramas cada 6 meses, né? Não é a dose que daí eles utilizariam para metástase óssea, que é uma dose mais alta. Tá. E aí o benefício é diminuição de metástase, além da proteção óssea, e também eu vi alguma coisa que também pode até ajudar em doença cardiovascular, ou não, aumentar em sobrevida, mas talvez o impacto na metástase. Então, é isso que eu falei. Assim, não tem dúvida nenhuma que você tem melhora de massa óssea. Aí você me pergunta até, que eu acho que é outra coisa importante, né? Se tem redução de fratura, né? Então, o que a grande crítica desses estudos é como não foram estudos que foram desenhados e tinham o poder para avaliar fratura, isso não foi feito da melhor forma possível. Então, parece sim, né? Porque a fratura foi obtido, essa avaliação como um evento adverso, né? Nesse estudo. Então, assim,
talvez seja subestimado, a gente não sabe, mas aparentemente também houve redução de risco de fratura, tá? Em relação aos bisfosfonatos. Agora, em relação a essa de metástase óssea, é algo assim que, se tiver, é algo pequeno, por isso que marginal, existe assim. ainda uma controvérsia, mas também indicando que talvez teria uma melhora da sobrevida. Então, por isso que ainda é utilizado por muitos oncologistas, entendeu? Perfeito. E o tempo de uso, Ana, desse medicamento, né? Porque a gente está falando, né, como a gente falou no começo, que ela vai usar inibidor de aromatase por 5 anos. E, eventualmente, no racional da indicação desse medicamento aí para prevenção de perda de massa óssea e fratura, foi por causa do inibidor de aromatase, né? Foi um dos principais motivos que se iniciou o uso desse medicamento. Quando ela para o inibidor de aromatase, como funciona essa questão do antifratura? Lógico que aí há a diferença do que você falou, né? Denosumab versus os bisfosfonatos, mas como então, funciona aí? Então, normalmente é dado assim se toma o inibidor de aromatase por 5 anos, toma por 5 anos, né, o tratamento, ou por 3 anos, né, como é feito nesse protocolo, 3 anos inibidor de aromatase e 2 anos tamoxifeno. Aí, a grande questão, e até isso é interessante, porque tem um estudo mostrando que pacientes, por exemplo, aqueles pacientes que nem foram tratados, né, eles parando o inibidor de aromatase, eles ganham massa óssea. Eles recuperam, não é que ganham, eles recuperam a massa óssea, então melhora a massa óssea. Então, você, teoricamente, se o paciente não tem osteoporose e está bem, não tem fratura, você pode parar o tratamento quando você para o inibidor de aromatase, tá? Agora, a questão, assim, se você está fazendo o ácido zoledrônico, ok, parar. Agora, os pacientes com denosumab, eu acho que ainda a gente tem um gap aí muito grande de conhecimento, a gente não sabe. E até eu fui verificar, porque isso é uma grande questão, eles têm um rebound muito grande do turnover ósseo, Sim. acontece também, né? E tem já estudos mostrando que tem aumento de fratura, né? Mas é série de casos. Eu acho que ainda não tem um grande estudo mostrando. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer exatamente como a gente está fazendo, né? De fazer uma transição para o ácido zoledrônico antes de parar esse tratamento, naqueles pacientes que estavam em uso de denosumab. Entendi. Então, depois de 5 anos de uso, pode-se considerar paciente assim, não estando com alto risco, também interromper o uso desses Sim. 2 tratamentos, Você tem que considerando que o reavaliar denosumab só... isso. Tem que Tá. reavaliar e definir. E só uma coisa, no segmento, a densitometria, a gente pede uma com 1 ano, né, de controle para ver como que tá. Depois, qual que é a frequência da avaliação da massa óssea? Existe algum protocolo O que eles recomendam, ou pelo mais menos a cada habitual? 2 anos, né? O que A é cada recomendado 2? pelos guidelines a cada 2 anos, né? Tá. Mas muitas vezes, assim, na nossa prática clínica privada, às vezes é feita anual, mas pelo menos a cada 2 anos. Maravilha. Tá ótimo. Só falar um pouquinho aí na mulher na vida reprodutiva. Quer dizer, a indicação do inibidor de aromatase neste momento é bem menos habitual, né? Mas como que funciona o oncologista em relação a essas mulheres que têm câncer de mama, né? Aí antes dos 45 anos, em relação ao tecido ósseo? Se pede densitometria habitualmente? Se faz o tratamento preventivo, alguma coisa assim, ou não? Porque uma coisa para a mulher na pós-menopausa que é até fácil, né? Sim. Alguém já pediu, né? Ou o ginecologista já pediu uma densitometria, já tem,
Agora, essas mulheres muito jovens, eventualmente, muitas vezes, a massa óssea nem foi avaliada, né? E aí se faz medicamentos com alta toxicidade, como a gente falou, agonistas de NRH, associado, eventualmente, com inibidor de aromatase, quimioterapia e tal, e a parte óssea, eventualmente, é um pouco esquecida. Eu acho que não, mas eu acho que é até dramático, mais dramático essa perda óssea. Pelo menos assim, o grupo de oncologistas que eu trabalho, eles já fazem isso, né? Existe essa preocupação, né? Eu acho que isso mudou muito, porque antes era como que se diz, um meio que eles não conheciam, né? Algo que eles não conheciam, mas agora acho que virou até muito rotina para eles pedirem até os marcadores de turnover ósseo, pedir a densitometria, e muitas vezes eles estão cuidando desses pacientes sem mesmo a ajuda de outro especialista. Mas o que eu tenho visto é que tem sido feito mais adequadamente, mais frequentemente esses exames, sim, essa avaliação. Que bom. Excelente, né? Bom, e aí já indo um pouco para o final, existe a questão do inibidor de aromatase com o tecido ósseo, mas existem também aí muitos questionamentos em relação à toxicidade desse tratamento, mesmo para doença cardiovascular, para muitas pacientes aí, não sei se você observa isso na sua clínica, sentem dores, né? Com esse hipoestrogenismo importante. Qual que é a sua avaliação em relação aos efeitos colaterais desse medicamento, né? Ao longo do tratamento, como que essa paciente se comporta com o uso desse medicamento? Eu acho que muitas vezes eu falo que elas suportam o tratamento, né? Realmente, assim, não é fácil. A gente vê que tem pacientes que vão tolerar muito melhor que outros, mas a gente vê as artralgias, mialgias, insônia, depressão, tem uma série de coisas que a gente vê realmente que as pacientes, às vezes, nem acham que seja relacionado ao inibidor de aromatase, mas que a gente sabe que é, né? Então, realmente, são anos que essas pacientes tomam de medicamento que fazem um pouco de diferença, sim, na qualidade de vida delas. Isso não tem dúvida, né? Mas eu acho que com o suporte do próprio oncologista, eu acho que, assim, o benefício, né, Ainda é superior. superior aos efeitos colaterais. Mas, eventualmente, talvez seja um medicamento, lógico, que tem hoje é o para ser indicado, é o recomendado, mas que ainda não é um medicamento assim ideal, né? Provavelmente por essa questão de efeitos colaterais, né? Tecido ósseo, cardiovascular, depressão, qualidade de vida, tal. Sim, Existe sim. alguma questão no radar aí, algum medicamento novo para essas pacientes ou não? Olha, que eu saiba, não. Não, Que né? eu saiba, mas posso estar errada. Aí eu acho que a gente deveria perguntar para um oncologista. Não, mas Estou tranquilo, sabendo. tá? Só como você O trabalha que em dois eu hospitais, falei, assim, para os né? oncologistas, eu sei que eles estão usando cada vez mais. Isso que até estava conversando com uma oncologista hoje, que até é chefe da área de mama, né, lá do ICES. Ela falou assim, Ana, a gente está usando cada vez mais. Então, Sim. assim, realmente faz parte muito da rotina deles. Sim. Eu vou confessar, eu sou ginecologista, né, e trabalho com climatério. Para mim, tirar estrogênio de mulher é uma coisa assim Nossa, que me deixa assim bem. E eu converso com as pacientes lá na faculdade, eu faço o ambulatório de osteoporose e o pessoal da mama me manda muito essas pacientes. Eu acabo fazendo aí o alendronato, não tem muito jeito. E eu percebo assim o impacto dessa medicação na qualidade de vida dessas mulheres, né? E eu acho que realmente impacta, e muitas das vezes elas valorizam muito a questão do tratamento do câncer, né? O que tem sentido por ser uma doença mais assim, mas elas não têm o real conhecimento de todos os eventos que pode esse medicamento trazer, né? E aí é isso, você fica nessa discussão de benefício, risco, tal, e o final que eu chego é exatamente isso, quer dizer,
é um medicamento que ajuda, né? Tem benefício em recorrência, mortalidade excelente, né? Sobrevida, mas ele deixa a desejar, assim. Eu acho que realmente tem espaço aí para algo que seja tão bom quanto, mas com menos efeitos colaterais, né? Não é o ideal ainda. 10 anos de tratamento aí então, quando falaram 10 anos, quando veio, eu falei, gente, coitada dessas mulheres. Porque tudo bem, vai ficar sem o câncer, mas, poxa... A gente ouve, né, delas, porque você sabe que elas não conversam isso com um oncologista, os efeitos colaterais. É muito interessante, né? Sim. Né? Conversar com a gente sobre o que elas estão sentindo. Então, assim, nesse ponto, em algumas situações, eu ajudei algumas mulheres a definir se ia continuar mais 5 anos ou ia parar. Né? Sim. Assim, olha, às vezes você tem que assumir um certo risco para não perder tanto qualidade de vida, né? É uma decisão compartilhada com ela mesmo também. Olha, o benefício vai ser esse, tanto de sobrevida, tanto de diminuição de mortalidade versus mais 5 anos com essa qualidade que você está tendo, tal. E realmente algumas reclamam, mas assim, a maioria vai, né? Porque realmente, poxa, câncer, né? Tem aquela questão, né? Uma doença que impacta bastante, então as mulheres são bem aderentes ao tratamento, né? Com certeza. Bom, eu acho que a gente revisou aí o mecanismo de ação, né? Conversamos sobre o perfil da paciente, o uso dessa medicação, o perfil da paciente, falamos de diagnóstico, falamos de tratamento. Eu acho que foi uma conversa bem completa. Eu fiquei super satisfeito, ganhei conhecimento e queria agradecer mais uma vez, antes de passar a palavra para você, Ana, para você fazer aí os seus comentários finais. Te agradecer por esse tempinho aqui que você pôde participar com a gente aqui no nosso podcast e obrigado, viu? Então, olha, eu que agradeço muito a possibilidade de falar, né, sobre esse tema tão importante, né, da saúde óssea nas mulheres com câncer de mama. Como você falou, eu acho que mais importante é todas as mulheres com câncer de mama fazer realmente atividade física, é extremamente importante, manutenção da massa muscular, além da massa óssea, a ingesta de cálcio, né? Evitar os fatores de risco como o fumo, álcool em excesso. Eu acho que, assim, hábitos de vida saudáveis são muito importantes, além de ter aquele suporte do médico, né? Eu acho que a gente tem tudo hoje em dia para dar suporte para essas pacientes, né? E para elas ficarem bem, sem necessidade de perda óssea, de ter perda óssea, né? Perfeito. Não, muito bem lembrado, acho que teve um ponto aí que eu esqueci de abordar com você. Realmente é isso, né? Quer dizer, a gente falou muito de tratamento farmacológico, né? Mas hábitos de vida saudáveis, né? Exercício físico, né? Para parte óssea super recomendado, vitamina D, cálcio, suplementação de vitamina D e cálcio, isso sem dúvida, muito, muito bem lembrado. Obrigado aí. Bom, tá bom, então. Eu agradeço a presença de todos os ouvintes aqui, a atenção de ouvir o nosso podcast e peço para você ficar antenado nas nossas mídias, tanto no Instagram como na nossa revista Conectividade Óssea e também no nosso site, sempre falando aí de osteometabolismo, né, novidades, casos clínicos. Fiquem sempre atentos que a gente sempre traz novidades e também, em breve, faremos um novo episódio aqui do podcast da Abraço. Tá bom? Até mais, obrigado. Vocês ouviram mais um podcast da Abraço. Agradecemos sua audiência e convidamos todos a nos seguirem nas redes sociais, acessarem nosso site e a revista Conectividade Óssea. Até mais!